Existe um símbolo que usamos todos os dias, mas quase ninguém se perguntou de onde ele veio, o ponto de interrogação. E ainda mais estranho, por que em espanhol temos que colocá-lo também no começo da frase? Quem decidiu que uma pergunta deveria começar com esse sinal invertido? O mesmo acontece com o ponto de exclamação. Mas por trás disso há manuscritos medievais, monges que transcreveram textos, academias que tomaram decisões, e uma história muito mais curiosa do que você imagina que você vai descobrir a seguir. A história dos sinais de interrogação e exclamação não começa como uma história de desenhos caprichosos, mas sim como uma necessidade da leitura. Antes de existirem esses sinais, os textos antigos eram lidos com muito menos ajudas visuais do que os atuais. O leitor precisava reconstruir pausas, tons, ênfases e sentido. Por isso, a pontuação nasceu como uma tecnologia silenciosa, uma fórmula de dizer ao olho como a voz deveria soar no momento da leitura. Há um primeiro aviso metodológico. Não existe uma única linha reta desde a antiguidade até os nossos sinais atuais. As culturas escreviam perguntas de maneiras diferentes, e algumas marcas se pareciam funcionalmente com os nossos sinais de interrogação sem serem seus ancestrais diretos. Uma das evidências mais antigas aparece em manuscritos bíblicos siríacos. O especialista Jet F. Coakley estudou o salga Elayá, uma marca dupla de pontos colocada sobre uma palavra próxima ao início de certas frases, usada para indicar perguntas ambíguas de resposta sim ou não. A Universidade de Cambridge resume que esse sinal siríaco é documentado antes dos sinais de interrogação gregos e latinos, cujos exemplos mais antigos aparecem por volta do século VIII. Mas isso precisa ser estudado com cuidado. Isso não prova que o nosso sinal de interrogação venha do siríaco. Prova que o problema de marcar perguntas já havia sido resolvido de forma independente nessa tradição escrita. O ancestral mais aceito do siríaco. Outro sinal de interrogação ocidental é o punctus interrogativus, associado ao mundo carolíngio. Não nasceu em um país moderno, mas sim no espaço cultural do Império Carolíngio, entre mosteiros e escritórios de cópia ligados à reforma intelectual de Carlos Magno. O paleógrafo Jean Vessin registrou exemplos antigos em manuscritos de Corbe durante a abadia de Mouvez e o abadiato de Godescalco, copiados para Carlos Magno entre 700 Maldrani. E também no Evangelho de Godescalco, copiado para Carlos Magno. Os sinais gregos seguem a tradição grega. Lá são observados sinais em forma de zigue-zague ou traço inclinado, não idênticos ao ponto de interrogação moderno, mas carolíngios, símbolo de Maldrani, mas com uma função nascente e inovadora. A partir daí, o sinal foi mudando de forma. Na tradição medieval latina, o punctus interrogativus interrompido foi um dos sinais de positura, ou seja, marcas que ajudavam a fechar o sentido de uma frase e a orientar a leitura. Um relatório técnico da Unicode, baseado em bibliografia paleográfica como Parkes, identifica explicitamente o punctus interrogativus como origem do sinal de interrogação moderno e de sua forma invertida. Também aponta que a forma vertical que reconhecemos hoje só se estabiliza muito mais tarde, por volta do final do século XV. Sim. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. O ponto de exclamação, por sua vez, teve outro caminho. Durante muito tempo, o mesmo ponto de interrogação podia servir também para indicar uma entonação elevada ou enfática. A Real Academia Espanhola lembra que o punctus interrogativus foi originalmente um sinal simples que marcava o final de enunciados interrogativos e também exclamativos.
mas o ponto de exclamação como tal chegou mais tarde. Os chamados signos admirativos ou exclamativos foi desenvolvido entre humanistas italianos do século XIV. Por isso, se procurarmos um local aproximado de nascimento da exclamação, a resposta mais prudente é a Itália humanista da Baixa Idade Média, não a Roma Antiga, nem uma invenção popular sem documentos. Aqui circulam duas lendas atraentes, mas frágeis. Uma diz que o ponto de interrogação nasceu de escrever questão abreviado como QQO, com o Q em cima do O. Outra diz que o ponto de exclamação nasceu de escrever a exclamação latina IO, colocando o I sobre o O. São hipóteses muito repetidas na divulgação, mas a evidência paleográfica forte aponta mais para o desenvolvimento de sinais manuscritos medievais e não para uma simples fusão gráfica de letras. Até mesmo fontes editoriais atuais apresentam a explicação do IO como uma teoria, não como uma certeza. A explicação desses sinais é melhor compreendida se seguirmos os livros. Primeiro circularam por manuscritos. Nas universidades medievais e mais tarde com a imprensa, os sinais foram sendo normalizados nas línguas europeias que usavam o alfabeto latino. A Espanha os recebeu dentro dessa tradição europeia. O sinal de interrogação final era o preferido entre os ortógrafos do século de ouro, assim como o de exclamação. Começou a aparecer em tratados espanhóis desde o início do século XVII, embora ainda pudesse ser confundido com o de interrogação. O caso espanhol é excepcional por outro motivo. Não só usa sinais de fechamento, mas também sinais de abertura. Mas por quê? A resposta tem uma lógica gramatical, porque o espanhol possui uma sintaxe em que muitas perguntas não são reconhecidas desde a primeira palavra. Em inglês, por exemplo, "Are you coming?" já anuncia a pergunta logo no auxiliar inicial. Em espanhol, uma frase como "amanhã, depois da reunião com os professores e os estudantes, vamos revisar o relatório", pode obrigar o leitor a perceber tarde demais que deveria ter lido tudo com entonação interrogativa. A solução espanhola foi marcar desde o início onde começa a pergunta ou a exclamação. Quando isso aconteceu, a principal evidência normativa aponta para 1754. A RAI indica que a ortografia acadêmica daquele ano introduziu os sinais de abertura de interrogação e exclamação, como uma peculiaridade do sistema espanhol. Além disso, o registro bibliográfico da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, em Cervantes, confirma a edição da ortografia de La Lengua Castellana, publicada em Madrid, em 1754, pela Real Academia Espanhola. Mas há um detalhe importante. No início, não era uma obrigação absoluta para toda pergunta breve. A pesquisa de Manuel Peñalver Castillo sobre o prontuário de ortografia mostra que na ortografia de 1741 só apareciam os sinais finais, enquanto os sinais de início já estão presentes na segunda edição de 1754, embora inicialmente aplicados principalmente a períodos longos. E quem decidiu isso? Não há uma evidência sólida para atribuir isso a uma única pessoa com nome e sobrenome. O mais responsável é dizer que foi uma decisão institucional da Real Academia Espanhola, fundada em Madrid em 1713 e decidida, foi dedicada desde suas primeiras décadas a estabelecer normas para o uso escrito do castelhano. Hoje a norma é clara. Em espanhol, os sinais de interrogação e exclamação são sinais duplos, e omitir o de abertura é considerado incorreto na escrita normativa. Em conclusão, o sinal de interrogação não surgiu de uma ideia isolada, mas de séculos de leitura manuscrita, do esforço para transformar a entonação em forma visível. O de exclamação apareceu depois no ambiente expressivo dos humanistas italianos. E o espanhol, no século XVIII, deu um passo próprio. Decidiu que o leitor não deveria esperar até o final para saber como ler uma frase.
Por isso, esses sinais são muito mais do que raridades gráficas. São uma defesa da clareza, uma pequena arquitetura visual colocada a serviço da voz. E você, sempre escreve os sinais de abertura ou só os de fechamento? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve!